A gente está de volta aqui no podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, na sede do CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Eu conto com o Dr. Tadaaki, com o Dr. Rodrigo, para entrevistar a doutora Mariluse. Doutora Mariluse, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Doutora, vamos começar contando um pouquinho para a nossa audiência da sua história dentro da medicina e da oculoplástica. Bem, eu sou de Salvador, fiz faculdade lá em Salvador, fiz medicina e, paralelamente, eu fiz psicologia, não porque quisesse fazer as duas carreiras, mas achava que psicologia ajudaria medicina, mas não deu para levar as duas. E acabei ficando realmente com medicina, concluí a faculdade em 97, já entrei na residência de oftalmologia também, lá em Salvador. E durante o curso de oftalmologia, eu já me encantava com a subespecialidade de oculoplástica, mas não tinha muitas referências em Salvador, então fiquei aí entre oculoplástica e glaucoma e decidi vir fazer um fellowship aqui em São Paulo. Então, eu fui para a oculoplástica e acabei também esquecendo do glaucoma e me encontrei. Fiquei em torno de 3 anos e meio aqui na USP de São Paulo. Passei um tempinho também na Santa Casa, porque aí eu já queria ver um pouco de órbita. Depois desse tempo eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá no Bascom Palmer e no Wills. E quando eu retornei, né, depois de um ano, eu achava que precisava fazer o doutorado. Mas eu fui me encantando cada vez mais pela a área da órbita, né, as doenças da órbita. E achava que aqui no Brasil a grande referência era e é ainda hoje Dr. Augusto Velasco, lá na USP de Ribeirão Preto. Então, eu optei por fazer uma pós-graduação, né, fazer o doutorado lá com ele e ver mais alguns casos de óbito. Então, eu acabei fazendo o doutorado e fiz toda a parte da pesquisa, dos créditos aqui. Quando foi para escrever, já em 2005, né, eu cheguei aqui em São Paulo em 2000, entre 2003 e 2004 estava nos Estados Unidos. Finalzinho de 2005, eu voltei para Salvador e aí já comecei a exercer, voltei só para defender a tese do doutorado. E lá em Salvador eu comecei a trabalhar em instituições privadas, mas eu sempre me mantive ligada a um serviço acadêmico. Lá eu pedi para ser voluntária no hospital universitário da Universidade Federal da Bahia. Na época o chefe era o Dr. Roberto Marbach. E fiquei como voluntária, fui professora substituta, depois passei no concurso. E desde que o Dr. Roberto se aposentou, eu assumi, né? Ele continuava indo ainda como voluntário, mas em 2000 ele ficou doente e se afastou totalmente. Então, hoje eu sou a única pessoa que toca o serviço de oculoplástica lá, que envolve todas as doenças de pálpebras, vias lacrimais e órbita. A gente é uma referência no estado, porque a parte do SUS, esses casos mais complexos, é um hospital terciário. E então nós somos referência nessa área e eu tô lá até hoje. E dentro da oculoplástica, quais foram os temas assim que mais te encantaram e o carro-chefe assim na sua vida? Eu sou encantada. Eu costumo falar para os residentes que se eu tivesse que escolher uma profissão, 10 vezes eu escolheria medicina, 100 vezes eu escolheria oftalmologia e 1000 vezes eu escolheria a oculoplástica. Mas é óbvio que dentro da oculoplástica tem a órbita, que é uma paixão, um desafio muito grande. E eu sempre gostei muito da oftalmopatia tireoidiana, né? Sempre gostei, até cheguei a pensar em fazer o doutorado na área. Quando voltei para Salvador, tinha um professor, um pesquisador, que eu também tentei me inserir nas pesquisas dele, mas ele tinha uma outra linha de pesquisa. E daí eu fui montando um ambulatório junto com o endocrinologista e, de fato, a gente se tornou lá no Hospital das Clínicas uma referência para o tratamento, né, dos pacientes com oftalmopatia tireoidiana. Então, a gente já faz esse tratamento clínico, cirúrgico, junto com o endocrinologista, há quase 15 anos aí que a gente já acompanha esses pacientes e os residentes acabam se encantando. No momento eu tenho 3 residentes que têm tema de TCC nessa área. Basicamente, a oftalmopatia tireoidiana seria assim, a minha menina dos olhos, mas eu acabo tendo que fazer de tudo e gosto porque são
casos bem desafiadores. Isso eu estou falando mais especificamente do Hospital das Clínicas, mas eu no consultório também faço bastante. Como é que você se divide hoje no dia a dia a sua atividade entre consultório particular, entre a universidade, os fellows? Como é que é o seu dia a dia? Eu trabalho, não é só, mas eu tenho um consultório particular, eu atendo os meus pacientes privados, e Hospital das Clínicas, né, o hospital universitário. No consultório, eu não faço a parte cirúrgica, só atendimento clínico, então eu opero em alguns hospitais, como as cirurgias de órbita, às vezes são cirurgias de maior porte, ou pacientes que precisam de um suporte maior de hospital, então eu opero desde o centro cirúrgico só oftalmológico até os hospitais terciários lá em Salvador. E eu me dedico 4 períodos, né, ao Hospital das Clínicas e o restante entre o consultório e cirurgias. No Hospital das Clínicas, eu tenho um fellow, eu seleciono um fellow a cada 2 anos que me acompanha durante esses 2 anos, um fellow de oculoplástica, porque a minha intenção é que ele saia com uma formação não só em cirurgia de pálpebra, né, que seria talvez o menos complexo dessas 3 sub-áreas aí, oculoplástica, via lacrimal e órbita. Eu quero que ele saia, eu tenho uma intenção muito grande que ele saia com segurança para dar continuidade à órbita, mesmo que seja com meu apoio, à distância, porque eu acho que existe uma necessidade no Brasil como um todo, né, de especialistas em órbita. Então, assim, lá nós temos 6 vagas de residência. Atualmente eu sou a vice-supervisora da residência médica, mas fui até o ano passado a supervisora. E a cada 6 anos anualmente a gente recebe 6 novos alunos, mas a vaga do fellow é uma vaga aberta para que faz uma prova objetiva dentro de oculoplástica. Eu faço uma avaliação do currículo, mas é uma avaliação muito objetiva. Eu faço um esquema de barema para pontuar ali, para ser isenta e dar oportunidade a todo mundo. E, por fim, a terceira nota também é a nota da prova nacional do CBO. Então, eu faço uma média sem peso maior entre esses 3 itens. E no seu dia a dia hoje, existe alguma demanda da área estética ou você fica praticamente 100% absorvida pelas patologias? Eu faço blefaroplastia no consultório, faço algumas aplicações de toxina com fins estéticos, mas é muito mais com fins funcionais, né? Blefaroespasmo, espasmo hemifacial. Sendo aluna do professor Augusto, eu já imaginei que você ia responder que era órbita, né? Isso é tão bom, né, que ele difunde, ensina, e a gente tem uma carência tão grande, né, para pessoas que gostem de fazer órbita no Brasil, né, e ter pessoas em todas as regiões, que infelizmente a gente não tem ainda, mas é uma coisa tão importante, né, que ele acho que é apaixonado, e ele faz quem são os fellows dele se apaixonarem pela área. Sem dúvida, e ele tem essa preocupação também, de que pelo menos em cada estado tenha um especialista em órbita. Mas eu não fui exatamente fellow dele. Eu fui aluna do doutorado, acabei não vendo essa parte lá. Então, a minha formação da órbita veio alguma coisa que eu via no Hospital das Clínicas aqui da USP, na Santa Casa, muito do que eu vi fora, e depois quando eu voltei para Salvador. Então, assim, eu já estou no Hospital das Clínicas, vai completar lá em Salvador 20 anos esse ano. E sempre me mantive muito atualizada. Eu participo de entre 6 e 8 congressos por ano. E a questão do ensino também, né? Não é que seja uma condição necessária para que as pessoas se mantenham atualizadas, mas eu acho que quem está ligado a serviços acadêmicos, você se sente obrigado, porque existe uma cobrança ali contínua. Agora, não sei se vocês vão concordar comigo. Eu tenho a sensação, quando eu olho cirurgias de descompressão há 20, 25 anos atrás e olho hoje, eu acho nítido assim, uma melhora do resultado, tanto estético, e aí tem outras coisas que interferem, porque o tempo de recuperação melhorou e etc. De qualquer forma, devem ter desafios ainda. O que é que vocês pensam a esse respeito?
O paciente da oftalmopatia tireoidiana é um constante desafio, porque na descompressão da órbita, a gente vai desde os casos que, felizmente, são os mais comuns, com finalidade estética, né? Que assim, é uma reabilitação cosmética, não dá para dizer que é uma estética, é um paciente que sofreu uma deformidade com a doença e que ele gostaria que, pelo menos, que ele voltasse a parecer o que ele era antes. Mas tem também aqueles casos dramáticos do paciente que está perdendo a visão, que a gente precisa operar de urgência, então que a finalidade aí não é a estética, porque o que a gente precisa descomprimir é lá no ápice da órbita, para descomprimir, tirar aquela compressão do nervo óptico, melhorar a circulação do nervo óptico. Sim, eu acho que a técnica melhorou, as vias de acesso, antigamente se recomendava, eu me lembro de ter visto aulas de Dr. Augusto Velasco, em que ele fazia o acesso bicoronal, mas hoje não tem por que a gente camuflar uma cicatriz de uma descompressão orbitária por esse acesso bicoronal, desde quando a gente faz basicamente transconjuntival, né? As paredes que a gente descomprime, a parede lateral, parede inferior e parede medial, todas a gente acessa pela conjuntiva. A parede lateral, a gente faz uma incisão na pálpebra, alongando um pouquinho lateral, mas a cicatriz é muito discreta, fica bem camuflada, não justifica essa cirurgia, esse acesso bicoronal que era feito antigamente. E para você que atende um grande volume desse público, e a psicologia que você foi obrigado a abandonar, mas alguma coisa entrou lá no seu coração. Como é que tem sido a lida com esses pacientes? Nunca foi tão necessário essa parte da psicologia. É claro que todos os pacientes, né, a condição do paciente em si, eu acho que já demanda esse cuidado com a parte psicológica, mas os pacientes que têm doenças autoimunes, como é o caso da oftalmopatia tireoidiana, eles têm uma tendência a ter um nível de estresse maior, a ter um comprometimento psicológico muito mais impactante. Então, a gente vê na Europa, principalmente, mas nos Estados Unidos também, que existem clínicas multidisciplinares, né, serviços multidisciplinares que envolvem aí o oftalmologista, o endocrinologista, psicólogo, às vezes psiquiatra. O psiquiatra aí não só no sentido de diminuir a ansiedade, o nível de estresse desses pacientes, mas tem uma questão também muito negativa relacionada à oftalmopatia tireoidiana, que é o tabagismo, e os psiquiatras também têm um papel nessa interrupção aí do tabagismo, mas existem questionários, existe muito estudo em relação à qualidade de vida dos pacientes portadores de oftalmopatia tireoidiana, existe inclusive um questionário específico para se avaliar o impacto dessa doença na qualidade de vida dos pacientes e a oftalmopatia tireoidiana. Eu não falo nem a manifestação da tireoidopatia, né, da doença de Graves, do hipertireoidismo, que é um outro, mas especificamente a oftalmopatia tireoidiana, ela é comparada a doenças de grande impacto para a saúde, como a insuficiência cardíaca, enfisema, diabetes, tá? Porque é um impacto não só do ponto de vista funcional, o paciente fica com desconforto ocular, fotofobia, diplopia, o impacto da deformidade facial, né? Hoje a gente vive um momento de muita exposição, de muitas fotos, de muitas postagens, e muitos desses pacientes, eles não querem mais tirar fotos, eles não querem, às vezes, participar de eventos sociais por conta disso daí. Então, a psicologia tem um papel importantíssimo. O meu sonho, o meu objetivo, para ficar mais concreto, é que a gente tenha pelo menos estagiários do curso de psicologia participando com a gente lá no ambulatório. Você falou uma coisa que eu estava pensando aqui antes do Rogério fazer a pergunta, exatamente, todos os pacientes você tem que, claro, respeitar, atender da melhor maneira possível, mas existem algumas doenças, tumores e os pacientes de órbita que são diferentes, o atendimento é diferente. E eu lembrei de uma paciente que eu atendi a semana passada, né, que veio com uma suspeita de doença ocular da tireoide e que você conversando com ela não tinha... A princípio tudo normal, o exame rectoscópico, né? Tudo dentro do normal, mas ela tinha uma suspeita. E ela falou assim, não, mas aqui, daí como eu orientei, nós vamos acompanhar, né? Eu fiz algumas orientações em relação a ela não fumava, mas ao cigarro,
todas aquelas orientações que a gente sabe, né? Mas chegou uma hora que ela falou assim, não, você não está entendendo, eu não era assim, né? Então, eu entendi que a queixa dela é que ela estava com edema de pálpebra, né? E eu tinha entendido, mas ela achou eu achei que que não tinha nada, né? E você vê que com para nós, às vezes, uma mínima alteração, que a gente vê casos tão delicados, né? Que ela me cutucou, né? Falou, não, você não está entendendo, né? Eu não era assim, né? Você quer ver foto? Para você ver como isso influencia, né, no dia a dia, na vida, na família, né? É um adoecimento psíquico e às vezes a gente não tem essa noção. Pode ser uma alteração anatômica nem tão representativa, mas o adoecimento pode ser profundo. E isso acontece muito, fazendo um discreto paralelo, com alguns pacientes de estética, que são pessoas que não experimentaram ao longo da vida nenhum tipo de doença, nenhum tipo de perda ou poucas perdas, né? Quem não tem problemas, mas poucas perdas, etc. E às vezes uma pequena alteração anatômica machuca muito. E às vezes eu preciso explicar isso para familiares, para amigos. Eu acho que a figura hoje que eu menos gosto em consultório é a amiga. Porque você nunca sabe se aquela amiga é amiga mesmo ou não. E às vezes a pessoa procura apoio em alguém que não está realmente apoiando. Hoje, para mim, é uma curiosidade só, a figura da consulta que eu mais gosto normalmente não é a mãe, normalmente não é a irmã, é o marido do relacionamento sólido. Que você tem um apoio muito concreto, muito verdadeiro e muito prático. Porque às vezes com o homem você consegue um aspecto um pouco mais prático. E essa figura das amigas às vezes me incomoda, que elas estão se apoiando em alguém que nem sempre está realmente ajudando. E como essa paciente chamou a atenção, uma alteração anatômica às vezes não tão representativa, mas faz uma mudança enorme. E um outro relato que eu escuto, que acho que me incomoda muito, e que é muito verdadeiro, é que a pessoa, quando começa a ter alteração, e no Graves é muito comum, ela está tentando socializar, ela está tentando superar a doença, e de repente ela tem uma percepção de que alguém está olhando para aquele olho, de que os interlocutores estão percebendo, e fica difícil da participação. E daquelas características de adoecimento, né, você tem perda de onipotência, você tem uma série de características, mas quando há uma perda do convívio social, porque a pessoa se sente incomodada, esse adoecimento às vezes é o que mais atrapalha o tratamento. Então, e aí eu imagino que no Graves isso tende a se tornar ainda mais grave. Em termos de conscientização da população, em termos de acompanhamento e aderência aos tratamentos, você acha que, não digo no SUS, porque às vezes, independente disso, as questões sociais impedem que a pessoa chegue, mas num consultório particular e de convênios, você acha hoje que o comprometimento com o tratamento, o entendimento dessas questões por parte dos pacientes melhorou ao longo dos últimos anos, ou a gente ainda está patinando nisso? Não, eu acho que melhorou, sim. Acho que melhorou. Os pacientes entendem. Eu acho que, de um modo geral, né, pelo acesso às informações, a facilidade de acesso às informações, os pacientes já chegam com alguma noção do que tem. E, às vezes, até em casos mais leves, eles ficam extremamente receosos, porque olham na internet e vê casos bem mais graves. Você fala, não é o seu caso, não é bem assim. Mas eles já têm esse compromisso com o tratamento, se preocupam. Eu acho que existe uma aderência boa. E até mesmo no SUS, por exemplo, o tratamento para os pacientes que estão na fase ativa da doença, que a gente recomenda, eu basicamente recomendo a pulsoterapia, eles têm que ir uma vez por semana para receber a medicação, né, a metilprednisolona venosa. E a gente tem um polo de infusão lá, eles vão uma vez por semana e é muito difícil que eles faltem, né? Eles vão, a gente já tem isso mais ou menos estruturado,
mas eventualmente precisa fazer algum ajuste, como a gente está muito próximo, a exemplo agora, a gente está muito próximo da região onde acontece o carnaval, então às vezes o paciente que é do interior, ele tem dificuldade de ter acesso, então a gente administra isso, muda um pouquinho a data naquela semana do carnaval, mas eles costumam ir, assim, ao longo de todo esse tempo, eu tive uma paciente psiquiátrica, que ela tinha sido, inclusive, autorizada a fazer a pulsoterapia pelo psiquiatra, né? A gente sabe que o corticoide pode piorar. Ela fez, acho que numas 3 sessões, ela falou que não estava se sentindo bem, não, e aí ela quis parar e a gente tem que respeitar. Mas, normalmente, existe uma boa aderência com relação ao que a gente recomenda. Acho que pela experiência, pelo respeito à condição desse paciente, normalmente o residente atende, mas eu sempre tenho uma conversa com o paciente, explico, eles assinam lá o termo do tratamento, mas eu acredito que exista uma boa aderência. Eu já tratei pacientes que saíram de Manaus, pacientes que vieram do Amazonas, né? De Sergipe também, a gente acaba... Então, são pacientes que saem das suas cidades, têm toda essa dificuldade do deslocamento, porque às vezes não tem um serviço estruturado para esse atendimento e fazem todo esse esforço para poder tratar. Sim. E provavelmente aqui aconteça até com muito mais frequência. Em termos de vida pessoal, esses pacientes têm uma carga emocional grande, né? E você lida com isso com muita frequência. Em termos de vida pessoal, isso de alguma maneira exigiu de você algo especial ou você conseguiu tocar isso com tranquilidade? Eu não acho que É claro que, de um modo geral, a gente... os pacientes, talvez eu já tenha me conscientizado e respeito muito a situação, porque mesmo um paciente que eu possa achar que ele tem uma mínima alteração, esse paciente pode achar que aquela alteração dele é o fim do mundo, foi um desastre total na vida dele. E eu estou acostumada a ver muitos pacientes, não no consultório, é muito raro, mas já peguei até inclusive uma médica com neuropatia aórtica compressiva por oftalmopatia. Então, às vezes eu vejo assim, tem pacientes muito mais graves e só por conta dessa alteração, esse edema na pálpebra, ela está sentindo tudo isso, mas eu tenho que respeitar cada indivíduo, né? A definição de empatia não é você se colocar no lugar do outro como você pensa, mas como o outro pensa. Então, pode ser mínimo para mim aquela diferença, mas para ele é muito impactante. Então, eu acho que o paciente de Graves não me impacta mais tanto, eu consigo administrar bem, fico muito feliz com os bons resultados, não me frustro com os maus resultados, porque a gente sabe que são muitos casos que a gente não consegue obter sucesso pretendido, mas eu acho que o que ainda me impacta muito são os casos de tumores em crianças, né? Crianças, rabdomiossarcoma, por mais que a gente tenha bons resultados, ainda tem aqueles casos que não respondem bem ao tratamento e assim você vai indicar, no ano passado eu fiz uma exenteração numa criança de 9 anos, então isso me impactou muito, mas os pacientes de oftalmopatia tireoidiana, que são muito mais frequentes, eu acho que eu consigo administrar melhor. Se a gente for pensar na parte nossa, médicos, né? Quem sabe tem um equilíbrio, porque você vê coisas tristes, que a gente tem uma limitação, às vezes, né, para tratar, mas também tem as coisas que te realizam positivas, então, né, e que te fortalecem a continuar estudando e continuar tentando ajudar o próximo. Talvez a melhor forma que eu tenha de evitar que essas frustrações me impactem tanto quando eu não tenho o resultado que eu gostaria de ter, é saber que, com certeza, eu fiz o máximo que eu podia fazer, o meu melhor. Então, essa criança, por exemplo, que eu falei da desinteração, eu fui para um congresso lá nos Estados Unidos, falei com a chefe da oncologia do MD Anderson, perguntei, e ela falou, olha, tem casos que são quimio-resistente e rádio-resistente, que nem é mais da nossa sala, isso daí já é da oncopediatria, mas às vezes a gente cria tanto vínculo com o paciente que você está querendo fazer ainda alguma coisa por esse paciente. Esses talvez me frustrem mais, mas os bons resultados, o agradecimento dos pacientes, eu acho que são
são o que realmente domina a cena como um todo e acaba aconchegando mais do que causando sofrimento. E a gente estava conversando um pouquinho sobre os congressos, então, hoje, dentro e fora do Brasil, para os médicos que estão iniciando, que se interessam pela área, quais são as suas recomendações aí, os congressos que você considera imperdíveis? Para o pessoal que está começando na plástica, Na na oftalmologia. Especialmente em órbita, Na especialmente... oculoplástica. Eu acho que o congresso, para mim, todo mundo deve ir ao congresso do CBO sempre que possível. O congresso da sociedade é imperdível, é o nosso único congresso, né, principal congresso da área. Mas acho que o congresso da USP também traz bastante coisa da oculoplástica. Acho que seriam esses 3 pilares, né? E fora do Brasil, quais são os congressos que você mais gosta? Então, eu vou em anos alternados para o Congresso da Sociedade Americana de Oculoplástica e aproveito para ir para a academia, porque nessa edição que eu vou, ela é sempre antes da academia, então eu já vou aos 2, mas eu vou na Academia Americana de Oftalmologia especificamente para os cursos ligados à minha área. Eu não vou assistir. Agora, quando sobra tempo, porque não tem, eu tenho que escolher ali primeiro órbita, via lacrimal, pálpebra. Então, às vezes eu complemento com outras áreas muito correlacionadas, né? Que são os tumores, né? A parte de oncologia, patologia e neurooftalmo. E nos anos alternados, eu vou para a Sociedade Europeia de Oculoplástica para tentar equilibrar. No meio disso tudo, às vezes tem Congresso Internacional de órbita, eu já fui aos congressos do AITEDS, que é da Sociedade Internacional de Oftalmopatia Tireoidiana, e do EUGOGO, né, que eles não têm uma previsão assim de acontecer, mas também já fui, a doutora Bita Ismael, que é lá do MD Anderson, fez um curso bianual durante algum tempo, que era só em oncologia, em oculoplástica, lá no MD Anderson, em Houston. Eu fui das 4 edições, eu fui a 3, e aí eu fico esperando, assim, se acontece alguma coisa além disso, mas o certo mesmo é a Sociedade Americana de Oculoplástica, Sociedade Europeia e Academia dos Internacionais. E tem uma coisa engraçada, hoje em dia, a vida é muito corrida para todo mundo, o deslocamento não é fácil, e a gente quer fazer tudo com muita agilidade e sempre pensando para que tudo dê certo. Mas às vezes surgem imprevistos, e você teve um imprevisto numa viagem. Conta pra gente. Pronto, então, esse imprevisto na viagem, eu gosto muito de ir para congresso, tanto gosto de participar como palestrante, como gosto como ouvinte também, né, nesses congressos internacionais. Eu acho que essa imersão, a gente sai 6h30 do hotel, chega lá 7 horas da manhã e fica o dia todo ali ouvindo as pessoas, as nossas referências, eu acho muito gratificante e tenho essa necessidade de manter isso ativo na minha vida profissional. Então, durante o ano 2000, foi o ano da pandemia, a gente praticamente não teve congresso presencial, né? Em 2021 também ainda não teve, então eu estava em 2022 ávida por voltar a um congresso internacional, e aí foi o ano de ir, geralmente são os anos pares que eu vou para o congresso da ESOPRES, né, que é da Americana e da Academia, e eu fui para Chicago. Essa deveria ser a minha 7ª ou 8ª vez indo para esse mesmo congresso, porque geralmente nos anos pares isso ocorre em Chicago. E aí eu cheguei animadíssima. No dia que eu cheguei, eu comprei um ingresso para ir para uma apresentação de uma orquestra sinfônica que ia ter apresentação num teatro pertinho do meu hotel, que seria no outro dia de noite, quando eu voltasse do congresso. E de manhã, no dia seguinte, eu acordei, me arrumei e estava andando para ir, era 6h30, 6h40 da manhã. Eu estava no hotel que ficava a uma distância que eu podia ir andando para o hotel onde aconteceria o congresso da Sociedade Americana. E o semáforo estava fechado para mim, 6h30 da manhã ainda estava escuro, outono lá em Chicago estava meio escuro. Eu falei, não deve estar tranquilo o trânsito, dá para atravessar. E fechei. E aí eu sofri um acidente de trânsito, na hora eu caí. Eu acho, na verdade, que eu nem fui atropelada. Eu acho que eu me bati com o carro, eu acho que eu fechei o olho.
E quando eu caí, que eu tentei me apoiar para levantar, eu senti uma dor no ombro, passei a mão no ombro e vi que tinha uma irregularidade e estava doendo. Então eu falei assim, eu acho que eu fraturei a clavícula. Então as pessoas pararam, né, para me ajudar, queriam chamar a ambulância e eu só pensava nos meus congressos. Eu vou perder os 2 congressos, 2 anos que eu não venho ao congresso, vou ficar internado, vou ficar em observação, vou transtornar a vida da minha irmã, que eu tenho uma irmã que mora em Nova York. E é só uma fratura da clavícula. Meu sobrinho tinha fraturado a clavícula uns 3 anos antes, só que meu sobrinho, 15 anos, eu não vou falar aqui minha idade, mas é muito mais do que a idade dele. Eu falei, foi um tratamento conservador, eu acho que vai ser conservador. E aí na verdade, eu pedi desculpas ao motorista, porque eu achei, meu cunhado, que é americano, falou que eu era a única pessoa na face da terra que sofreu um acidente e estava pedindo desculpa. Eu falei, mas eu atravessei a rua com o semáforo fechado. E falei para o moço que eu estava bem, e dobrei meu braço e continuei andando para o congresso. Cheguei no congresso, a primeira pessoa que eu encontro no hotel foi o Dr. Felipe, que é o atual presidente da sociedade, e nós conversamos e tal. Eu peguei um chá e a gente entrou na sala que aconteceriam as aulas, mas ainda o pessoal ainda não tinha chegado. Na verdade, estava muito o pessoal pegando credencial, estava no café. E aí eu comecei a conversar com o Felipe e eu comecei a me sentir mal. Aí eu falei, eu já não estava ouvindo direito o Felipe, eu disse assim, Felipe, então eu acho que eu vou desmaiar. Eu não acho que foi da dor, não foi nada disso. Eu estava sentindo muito calor, tinha tomado chá, claro que teve todo o estresse. Aí Felipe, nossa, me colocou lá deitada nas cadeiras. E quando eu acordei, eu falei, então, Felipe, aqui eu sofri um acidente na vinda para cá. Ele, sério? Eu falei, e eu acho que eu fraturei a clavícula. Ele disse assim, olha, eu tô com minha namorada aqui, que atualmente é a esposa dele. Ela é ortopedista, especialista em ombros. Se você quiser, eu peço para ela vir aqui no hotel do congresso. Ela veio só me acompanhar, estava passeando, para ela te examinar e ver realmente se você quebrou. Eu falei, quebrou, que eu fraturei. Eu sinto que tem um degrau aqui na minha clavícula. E aí ela veio, me examinou e confirmou que tinha, né, fez o exame físico e confirmou que tinha fraturado. Ela muito gentilmente me acompanhou até a farmácia, a gente comprou lá uma tipóia. Ela me disse que, inicialmente, que em muitos casos a conduta era conservadora, mas que para ter certeza se era cirúrgico ou não, teria que fazer exames, fazer um raio-x para ver o grau de desvelamento. Eu falei, não, isso eu vou deixar para fazer depois. Eu coloquei minha tipóia, ela me orientou, colocar roupa, tirar roupa, como dormir, me disse que era para evitar tomar anti-inflamatório, e isso tudo eu fiz. Então, à noite, lembra que eu tinha comprado o ingresso para ver a Orquestra Sinfônica, eu não cancelei nem meu evento, fui lá assistir, fiz o congresso, concluí o congresso da sociedade, fui para a academia. Dor é uma coisa que a gente não falou aqui até agora, não tem dor. Dor não... A verdade, ela disse que a própria posição, a postura de manter o braço ali na tipóia já funcionava um pouco como analgésico, que eu podia tomar analgésico, mas aí eu tinha um monte de analgésico, tinha Dorflex, mas ela disse para eu não tomar anti-inflamatório, mas óbvio que eu falei, eu já estou exigindo demais de mim, eu vou tomar um anti-inflamatório. E aí, eu realmente fiquei tranquila. Eu nunca senti dor exatamente na clavícula. Agora, de ficar naquela posição, eu comecei a sentir na musculatura das costas. Mas consegui fazer meus 2 congressos devidamente Só bem. começou a doer como terminou o congresso. Aí, depois que a atenção... Fominha pelo estudo, né? Mas foge do script, mas eu vou ter que falar também que eu tenho uma historinha bem similar, que eu também estava indo para um congresso um dia anterior, ainda no Brasil. Era na academia também, inclusive em Chicago. Estava indo para Chicago, acho que mais tempo atrás, que eu acabei quebrando meu dente, fiz uma fratura grande, né? E eu falei, não, eu não vou perder esse congresso e vou colando. Eu colava todo dia meu dente até voltar para o Brasil e poder ir num colega, inclusive nosso amigo, para tentar resolver o problema. Super Bonder. Muito bom, muito bom. Bom, eu perguntei da dor porque, assim, eu lembro de uma aula de ortopedia que foi comentado que fratura de clavícula é uma das mais dolorosas que tem. Mas, dói. Agora, a fratura de clavícula em alguém que está viajando para um congresso internacional e quer fazer o congresso e tem o show, etc., e é do sexo feminino, porque se fosse homem, eu duvido, tinha desmaiado. Tinha desmaiado.
Não teria nem levantado da queda. Fantástico. Macho que é macho dá piti. Sim. Passa mal, desmaia, vomita. É um horror. O meu filho tem esses piti e a minha esposa disse que ele puxou de mim. Que estranho. É estranho. Depois dessa lição do dente, que absurdo. Doutora Mariluz, a gente agradece muito a sua presença, eu, doutor Tadak, doutor Rodrigo. Muito obrigado. E a Prazer, gente uma honra. queria deixar a sua mensagem para essa nova geração de oculoplastas que tem enriquecido tanto a nossa sociedade e que também despertou no Dr. Felipe essa vontade de montar um podcast. Qual seria a sua mensagem para essa nova geração? A oculoplástica, ela deu um boom nos últimos anos. Essa semana eu encontrei uma colega no centro cirúrgico que faz retina, falou, ninguém mais quer fazer retina, o povo agora só quer fazer oculoplástica. Eu falei, a parte da estética, a parte que eu faço ainda não tem muita gente. Mas, assim, eu acho que a base para tudo que a gente escolhe para fazer na nossa vida, né, com o trabalho ocupa um tempo muito grande na nossa vida, eu acho que é fundamental que a gente escolha, né, alguma coisa que a gente gosta de fazer. Eu acho que é um grande privilégio, eu tenho a sorte de ser muito apaixonada. Então, quando fala assim, o seu impacto na vida pessoal, eu disse, às vezes eu não consigo dividir o que é a vida pessoal, porque eu tenho muita satisfação no que eu faço. Me dá muita alegria, tanto no meu atividade no consultório, quanto no Hospital das Clínicas, no serviço público. Então, assim, eu acho que, inicialmente, que escolham fazer o que vocês realmente tocam o coração de vocês, não escolham porque é moda ou porque está dando uma remuneração melhor. Eu acho que no final não vai ser isso mais importante, porque quando você faz o que você gosta, já é um grande passo para você fazer bem feito e para que esse retorno de reconhecimento, de remuneração, ele naturalmente aconteça. Que sempre se mantenha atualizado, né? E que eu sou extremamente aberta às inovações. Eu acho que hoje esse binômio ensino e aprendizado, ele é uma via de mão dupla, então a gente aprende muito com os alunos, apesar da gente ensinar, a gente aprende muito. E acho esse formato, né, esses formatos novos, até porque são pessoas, é uma geração diferente da nossa, então se manter atualizado e se manter aberto às novidades, né, eu acho que é isso. Doutora Mariluz, muito obrigado. A gente encerra aqui o nosso podcast. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Dr. Giovanni Viana, que é cirurgião plástico e vem dar a sua contribuição. E daqui a pouquinho a gente se encontra. Até já.